O Evangelho segundo Jesus, o Cristo, Cordeiro Eterno, a verdadeira luz que brinda ao mundo e ilumina todo homem, Ele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão manifestos. Hoje eu vou ler para você em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, e começa com Paulo narrando uma experiência que ele diz no verso 2, que tinha acontecido com ele não diz, foi comigo que aconteceu, mas ele diz, conheço um certo homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, mas esse homem é ele, é um modo obsequioso e é uma narrativa autoexcludente, como era comum nos sentimentos de piedade do passado. E para não promover uma autoexaltação além do que em si já iria acontecer. Então ele diz que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. E meu velho pai teve uma experiência idêntica a essa na floresta e eu vi o impacto daquilo. Ele ficou meses sem conseguir falar no assunto. Toda vez que tentava falar, chorava e não conseguia. Mas quando conseguiu, a única coisa que ele me disse foi: meu filho, nosso irmão Paulo estava um pouco equivocado, porque tendo visitado essa dimensão que é indescritível, ele disse que não é lícito aos homens referir. Mas não é que não seja lícito, é só irreferível. Não há como referir. Se houvesse, não haveria problema, mas é que não há linguagens, não há palavras, não há códigos, não há referências para se falar a respeito. Então, Paulo diz aqui no verso 5, de 2 Coríntios 12, de tal coisa me gloriarei dessa experiência, não porém de mim mesmo, salvo porém nas minhas fraquezas. Eu me gloriarei desse conhecimento, dessa experiência que é validada pela minha fraqueza, validada pela minha carência, validada pelo meu próprio senso de auto-antagonismo. Pois se eu vier a me gloriar de alguma coisa, eu não serei um tolo, porque aconteceu. Tolo é aquele que se gloria do que não ouve, do que ele sonha, do que ele projeta, mas nunca fez acontecer. Portanto, eu estaria dizendo a verdade se falasse o que aconteceu. Mas eu me abstenho de ficar falando muita coisa para que ninguém se preocupe, ou me veja, ou me auscute, ou projete em mim aquelas coisas que estão para além de mim, do que em mim se vê e em mim se ouve. Por isso eu tento me abster de muitas narrativas, para que ninguém me superlativize e nem fique com expectativas enormes a meu respeito, porque eu só fui ao terceiro céu, mas eu só consigo me gloriar nas minhas fraquezas, porque essas é que me são abundantes. Portanto, para que eu não me ensoberbecesse com as experiências tão maravilhosas que eu tenho tido,
porque seria inevitável. Você começa a crescer espiritualmente e de maneira muito, muito sutil, sem que você perceba, começa a haver uma piedosa autoexaltação, umas convicções muito soberanas, assentadas no ser, mesmo desse que conheceu o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, irreferíveis. Ainda assim, ele é capaz da autoexaltação, da soberba, da viagem, da sutileza do engano. Por isso, Paulo diz para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, dos discernimentos, das percepções. Me foi posto um espinho na carne. Um espinho na carne. O cara volta do paraíso e senta em cardos e abrolhos. Um espinho na carne. Ouve palavras inefáveis e agora tem que lidar cotidianamente com um mensageiro de Satanás, um mensageiro, um opositor, um adversário de todo bem em você. E ele recebe permissão para te esbofetear, que é uma expressão de humilhação, para te esbofetear, pá, 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 bater na tua cara, esbofetear o seu rosto, a fim de que você não se exalte, como ele diz, a fim de que eu não me exalte. E ele está falando dele, que era um homem que vivia numa moenda, numa trituração absoluta, de entrega, de entrega, de entrega. Todavia, ele diz, passei pelo terceiro céu e voltei com um potencial exacerbado de arrogância e de soberba. Veja a natureza perdida do ser humano. Ele recebe glória e surta. Ele sabe que está sendo introduzido pela graça, por um favor imerecido. A tudo que ele está vendo e recebendo é graça de Deus, mas ainda assim o coração surta. Nós somos terríveis. Eu sou horroroso. Por isso, quanto maior a percepção, quanto maior a revelação, mais necessidade a pessoa tem de ser esbofeteada no meio da cara, para que o coração se apequene diante da revelação e ande quebrantadamente. Por causa disto, dos tapas na cara, quanto mais revelação, frequentemente mais humilhação, mais fraqueza. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse essa humilhação, esses espinhos de mim, para que eu não sofresse mais, não me angustiasse mais. Mas o Senhor me disse, Paulo afirma, o Senhor me disse, embora eu soubesse que era um mensageiro de Satanás, me esbofeteando para que eu não me ensoberbecesse, porque o potencial de me gloriar em mim mesmo estava latente em mim, apesar de tudo que eu sabia. Portanto, depois de ser esbofeteado, humilhado, eu pedi ao Senhor 3 vezes que não permitisse mais aquilo em mim. Mas o Senhor me disse, Paulo, a minha graça
tudo que de mim vem para ti, todo amor, toda sabedoria, todo discernimento, toda revelação, todo poder efetuar tudo que tu já recebeste, tudo que tu ainda receberás, tudo isso é minha graça sobre ti. Portanto, fica sabendo, a minha graça te basta. E tu queres saber a razão? É porque o verdadeiro poder espiritual, o poder de Deus, poder para servir, poder que agrada a Deus porque é exercido com quebrantamento humilde, porque o poder que Deus chama poder se aperfeiçoa. É um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Ele se aperfeiçoa do esbofeteamento, no autocontimento, no olhar para dentro de si e corrigir qualquer coisa, qualquer excesso, qualquer exagero, qualquer distorção, qualquer que seja a expressão do impulso equivocado, na direção errada. Você precisa disso, Paulo, a fim de que você não se exalte, porque a minha graça te basta. Simplesmente porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na impotência. De boa vontade, Paulo diz, portanto, agora, sabendo disso, entendendo isso, compreendendo esse princípio que tem a ver com o descobrimento da minha natureza tão ambivalente, tão ambígua, tão piedosamente ensoberbecível. Sabendo disso agora, de boa vontade, mais ainda me gloriarei nas fraquezas, nas tristezas, nas humilhações. Me gloriarei. Se a minha consciência estiver em paz, eu me gloriarei nas fraquezas, todas elas e de todas as naturezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, repouse na minha impotência, repouse na minha fraqueza. Pelo que sinto prazer. Sinto prazer. A fraqueza já não me espanta. Quando ela chega, eu penso, sei e interpreto que eu estou entrando num processo de aperfeiçoamento do poder espiritual, do poder de Deus em mim. Eu não busco fraquezas, mas quando elas chegam, elas encontram um homem que não as teme. Antes as trata como uma graça pedagógica, para que o poder espiritual cresça naquele quebrantamento. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias que eu recebo, nas necessidades que aqui e ali eu passo, nas perseguições que são diárias, nas angústias que não são poucas. Sinto prazer, estranho prazer na minha limitação, na minha impotência, na minha impossibilidade, porque é na experiência da minha impotência
que o verdadeiro poder que só se estriba no Espírito, na graça de Deus, em Deus, cresça em mim, se aperfeiçoe em mim, ponha raízes em mim, ponha as suas extensões, alturas e profundidades e se plante com raiz eterna no meu ser. Por isso sinto prazer, porque vejo todas as adversidades como pedagogias da graça para fazer o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, quando eu não posso, me pede licença para expressar uma dor profundamente pequena e mesquinha, quando comparada com as experiências anteriormente narradas. Aí ele diz no verso 11, porque a vida humana tem desses fraquejamentos desnecessários. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangeste. Psicologicamente é uma coisa infantil. É uma transferência. Você me obrigou a fazer isso, é uma coisa que não cabe na boca de ninguém maduro. Ninguém. Tenho me tornado insensato porque você me obrigou a fazer isso. Você me constrangeu a ponto de eu ficar insensato. Perdão, irmão Paulo. Eu compreendo a tua fraqueza, a tua natureza humana a partir da minha, que é muito pior do que a tua. Mas isso aqui não se faz, meu irmão. Se você se torna insensato, se torne em seu próprio nome. Mas não diga que outros te constrangeram a isso. Porque é uma infantilidade inadmissível. Eu devia ter sido louvado por vós. É verdade. Mas quem conheceu a graça de Deus como você já conheceu e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito aos homens referir, não tem mais essa conversa de eu devia ser louvado entre vós. É verdade. Se todos esses princípios da verdade fossem aplicados, você tinha que ser louvado por todos. E eu por muitos, meu irmão, mas não é assim que a vida é. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto
em nada fui inferior a esses tais apóstolos que agora vocês acolhem. Eu nunca fui inferior a esses tais apóstolos. Ainda que nada sou é para dar aquele toque de humildade. Mas o espírito bobo, medíocre, mesquinho da comparação está presente, se comparando com os outros. Eu nunca fui inferior a nenhum desses que vocês estão dando ouvido agora. Sempre estive adiante. Eu que devia ser louvado entre vós. Não, mano. Desculpa, Paulinho, Saulinho de Tarso, mas você voltou para Tarso. Esqueceu do terceiro céu e foi aterrissar nas competições adolescentes de Tarso? Não. Aí ele diz, pois as credenciais, ele apresenta, as credenciais do apostolado foram apresentadas por mim no meio de vós, como? Com toda a persistência, que ninguém aguentou o que eu aguentei, por sinais espetaculosos, por prodígios que vocês nunca tinham visto, e por poderes miraculosos dos quais vocês se admiraram. Essas foram as minhas credenciais. Eu é que devia ser louvado por vós. Não fui inferior a nenhum desses apóstolos, ainda que eu nada sou. Todavia, eu apresentei as minhas credenciais por persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso é coisa de menino. De menino, cara. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me essa injustiça. O que ele está dizendo é, escuta, vocês se acham inferiores às outras igrejas? Só porque as outras todas me deram salário e me sustentaram enquanto eu estive entre eles, e vocês receberam-me fazendo tudo de graça. Fiquei todo o tempo que fiquei, 3 anos entre vocês fazendo tendas e pregando de graça. Foi isso que fez vocês não gostarem de mim? E assim dizendo, ele chama mais uma glória para si. Por isso fica muito clara a palavra do Senhor para ele. Depois que ele volta do terceiro céu com essas revelações extraordinárias. Por isso que ele também aprendeu a se gloriar nas fraquezas, porque ele viu que sem fraquezas ele surtaria. Por isso ele sabe que o espinho que foi posto na sua carne para que ele não se ensoberbecesse tinha que ser crônico e contínuo, porque havia na natureza dele, como na de todos nós, como na daqueles que não viram nem o purão do céu, quanto mais o terceiro céu. As pessoas surtam por nada, quanto mais por tanto. E por coisas tão indiscernivelmente superiores à capacidade sequer de narrar. Mas o indivíduo sabe para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das relações, pois sou espinho na carne, mensageiro de Satanás para mim, a fim de me exalte. Eu já pedi para o Senhor me libertar, mas ele me disse não. Isso te salva. Essa dor te salva, essa limitação te cura. A minha graça, favor imerecido e que vem de todos os modos e que é multiforme e irreferível, a minha graça te basta, porque o poder se aplica na fraqueza.
que de boa vontade, ele experimenta o processo da fraqueza para a de Cristo. Sente prazer nas fraquezas, tribulações, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Eu sou essa como a minha dessa. Tornado insensato a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, por quanto inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada são. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas vós da persistência com sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque vocês estão zangados com respeito só porque fiz o foi a grandeza que fez vocês me odiarem. E quanto mais generoso você é, evidentemente, daqueles lugares, daquelas pessoas onde você exerce a sua maior generosidade, é que você também leva os seus maiores sustos. Mas isso todo mundo sabe, não é, Paulo? Faz parte, meu irmão, que mostra uma coisa. Próximo do que uma agressão que é acontecida. Nada. Você vê isso na Bíblia toda, com todos os personagens, circunstâncias, diversas vezes. A glória do Senhor apareceu a Moisés, porque Moisés estava querendo desistir de tudo. Ou depois de ter experiências gloriosas, o cara surta. Está lá. Aí você vê que basta dar um pouquinho de conforto a Davi e ele adultera. Você vê Israel, basta que se lhe dê 10, 15, 20 anos de prosperidade e eles esquecem de Deus, da vida, do próximo e de tudo. É a história inteira assim. Você veja o profeta Elias, por exemplo, que é um exemplo clássico, que depois de destruir todos os inimigos em Israel, os falsos profetas, os desencaminhadores do povo, depois disso tudo ele tem um surto bipolar e ele varia de uma euforia que o faz correr 560 quilômetros quase sem parar. Uma parada para uma alimentada, dormida e prosseguimento do extremo norte, do norte de Israel até o Monte Sinai. E lá dentro ele mergulha numa depressão enorme. E pede para morrer. Não quer mais viver. Pede para Deus dar um jeito de matá-lo, de fazê-lo desaparecer. Ele não tem coragem do suicídio, mas ele gostaria de morrer. E você vê isso em tantas ocasiões. E aqui, provavelmente esse seja um dos exemplos maiores, mais superlativos desse princípio. Que após grandes revelações, você bota o pé num chão de muitas fraquezas. E o mecanismo psicológico é extraordinário. Por mais que você experimente muitas tribulações, mas se em meio a elas você tem as maiores revelações, parece que lá no fim a contabilidade pende em favor da revelação, como se ela não fosse favor imerecido, graça também. É quase que ela se transforma num pendor meritório.
inconsciente, latente na alma. E quando isso se instala na gente, na mesma hora o indivíduo se acha com permissão para lamentação, para demanda, para falta de consideração para com ele, para contabilidade de serviço, como foi ele que deu mais que todo mundo, foi mais generoso que todo mundo, se entregou mais do que todo mundo, devia ser mais reconhecido do que todo mundo, porque não há comparação. Aí começa a apresentar essa conta. Depois de ter dito que se gloriava nas fraquezas, que tinha prazer nisso, o que apenas mostra a nossa ambivalência. É um parágrafo e a próxima narrativa é toda errada. Não condiz com o espírito elevado do que acabou de ser proposto. De modo que a experiência dele, Paulo, com os coríntios, deveria ser tratada sem ironia, dizendo: pelo que me glorio nas dificuldades de comunicação, de entendimento, de compreensão que eu tenho tido com todos vós, porque a minha certeza em Deus é que quando tudo que existe de verdadeiro entre nós for revelado, eu e vocês juntos nos alegraremos com imensa gratidão pelo bem que a nós foi feito, que a nós foi dado. Mas até Paulo faz uma transferênciazinha: vocês me obrigaram a falar bobagem, a ser insensato, a culpa é de vocês. Porque eu sou maior, eu devia ser mais lembrado, eu devia ser a referência das referências, eu deveria. Paulo, ouve o que você disse que é. É por isso que Paulo é inspirado por Deus, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser encarnação total. E encarnação total da palavra, só Jesus. Paulo é inspirado. Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. Qualquer um inspirado pode viajar da revelação a uma cogitação idiótica facilmente, como Pedro. Lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus perguntou: e quem dizem as multidões que eu sou? Eles começaram a dizer: uns dizem Elias, outros Jeremias, outros João Batista, outros alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E daquele tempo em diante passou Jesus a dizer que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas, padecer nas mãos das autoridades e dos oficiais do templo, ser humilhado, ser esbofeteado, ser morto crucificado. Mas concluía dizendo: todavia o Filho do Homem ressuscitará ao terceiro dia. Então Pedro, ouvindo isto, disse... E aí o que Pedro disse é uma loucura. Logo depois de ter dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e de ouvir Jesus dizer: feliz tu és, Simão Pedro, porque não foi academia nem intelectualidade, não foi nada disso. Quem te mostrou isso foi meu Pai, foi revelação. E aí Jesus anuncia sua morte e ressurreição, e Pedro, diz o texto de Mateus, passou a repreendê-lo.
passou a repreendê-lo, dizendo: não, para de pensar assim, isso não te acontecerá. E então Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. Olha só a rapidez. Bem-aventurado tu és, Pedro. Arreda, Satanás. Just like that. Rápido. Você ressuscita um morto aqui, chega ali na esquina, corre o risco de perder a cabeça e ferir alguém de morte. A nossa natureza é perigosa, de modo que o Salmo, com razão, se expressa quando diz: todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Todo homem, por mais puro que esteja, por mais santo que seja, ainda assim é pura vaidade. E cada um de nós tem que andar num espírito quebrantado, não pode achar que uma visita ao terceiro céu dá a você uma energia com uma cobertura de imunidade por muito tempo. Não. O terceiro céu só fica intacto em mim se eu levar bofetões na cara, injúrias, mentiras, de todos os tipos, mas eu sei que a glória de Deus está crescendo em mim. Enquanto me esbofeteiam, a glória repousa sobre mim, porque eu mesmo sei a profundidade da minha vaidade, da minha perdição, da minha soberba. De modo que quando eu sou fraco e enfraquecido por essas coisas, então é que eu sou forte. Por isso é que, de bom senso, eu devo me gloriar no que me fragiliza, do que não me dá o poder da autoexaltação, porque eu quero que sobre mim repouse não a glória dos homens, não o louvor dos homens, não o aplauso dos homens, não a pseudo reconhecimento dos humanos. Eu quero que sobre mim repouse o poder da glória de Cristo, que passou sem ser visto, acerca de quem se diz: tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que se diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser tratado como Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, se tornou um servo, um criado, um servo. Até com Jesus foi assim. Como ele mesmo diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória? De modo que eu me gloriarei nas minhas fragilidades e em tudo mais que em meu favor se acumula por tudo aquilo que contra mim se possa fazer. Quanto mais se possa fazer contra mim, mais em meu favor se acumula o poder da glória de Deus e de Cristo Jesus. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. No entanto, que eu esteja bem consciente de que não há lugar mais próximo da insensatez do que a experiência da glorificação e da exaltação. E mesmo sabendo disso, ninguém é bom para isto. Como Paulo, que sabia melhor que ninguém, e tropeça nisto mesmo depois de dar a aula mais linda sobre isto. E faz isso de maneira meninada, transferente, comparativa, ressentida, irônica. Por isso, outra vez, Paulo tem razão quando fala de si mesmo e de muitas experiências que ele deve ter na vida a respeito
de encontrar a sua própria natureza, não importando a grandeza da revelação, encontrar sua própria natureza. Quando disse e afirmou aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esqueço e prossigo. Processo, discerno, esqueço, prossigo. E vai buscando diminuir a chance de que aquilo se torne uma redundância viciada na existência. E quem quer que tenha essa intenção vai conseguindo, vai conseguindo, vai conseguindo, vai estabelecendo outros cuidados e determinando outros pendores em direções infinitamente melhores. Você consegue me compreender? E consegue ouvir isso como lição espiritual no Evangelho para o crescimento da sua vida? Senhor Jesus, eu peço por mim e peço por todos os meus irmãos, porque nós somos todos passíveis das mesmas coisas. Mesmo depois de grandes revelações, somos capazes de muita insensatez. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a ambição de não nos acomodarmos em nenhum estado medíocre, espiritual e psicológico e existencialmente. Por favor, é o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.